Sentes-te perdido ou em busca de respostas? A vida te parece sem rumo? Descobre o canal Marcelo Parrella, com mais de 3.800 vídeos para fortalecer a tua fé. Encontra estudos bíblicos, música para a tua oração e meditação profunda. E inspira-te com os testemunhos e entrevistas de irmãos de todo o mundo. Que esperas? Inscreve-te agora e transforma a tua jornada de fé. Boa tarde a todos, a paz de Cristo, e a gente vai continuar o nosso estudo da primeira epístola de João, né, que a gente parou no capítulo 2, né? E a gente já deu uma introdução sobre o contexto em que foi escrita essa epístola, e vamos continuar agora analisando a divisão da epístola de João. Então, nós sabemos que João era discípulo amado, é aquele que ele se preocupou em falar mais profundo, né, da essência de Cristo, da sua, de como ele se fez carne, habitou entre nós, das suas características, de como ele era, de como ele se apresentou como Filho de Deus, como ele se apresentou como Messias, o Verbo encarnado. E a gente vê que a primeira parte da Epístola de João, né, que é o capítulo 1, ela fala sobre a encarnação de Jesus, né? Ali já combatendo heresias que vinham dizendo que Jesus não veio em carne, mas que era um fantasma, que na época já estavam se espalhando. E ali então ele já começa a jogar por terra esse pensamento equivocado que estava tentando se alastrar dentro da Igreja de Cristo, né? Então, o capítulo 1 ele fala sobre isso. E a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, então eu vou dar prosseguimento. Lá no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 5, ele começa a dizer, né, que Deus é luz. A segunda parte então da epístola. A primeira parte é do capítulo 1, versículo 1 ao 4, encarnação de Cristo. Segunda parte em que a epístola pode ser dividida aqui didaticamente, Deus é luz, do capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Né? Então, qual a condição para que uma pessoa esteja em Cristo? Se Jesus é luz, ou seja, tudo dele é claro, é feito às claras, é na verdade, é na sinceridade, é na justiça, nada oculto, né? Nada aquilo que é escondido, nada aquilo que tem dupla intenção. Jesus nunca foi assim, ele sempre foi bem claro nas coisas que ele fez. Muitas vezes ele não podia revelar tudo, é claro, para o ser humano, tudo que ele sabia, porque o ser humano não tinha estrutura para saber. Não é que coisas que Jesus não disse, ou que, né, ele não revelou claramente, não é porque ele andasse com coisas obscuras, mas porque o ser humano ainda não tem a capacidade, ainda a estrutura para entender. É como uma criança, né? Os discípulos muitas vezes ainda estavam no início do seu entendimento sobre o Evangelho, ali com Cristo, e ele não dava, Jesus tinha que falar por parábolas, mas depois as suas próprias atitudes, e as coisas, os acontecimentos e os fatos iam clareando aquilo que Jesus havia falado. Ele ia dando pouco a pouco, é igual o professor, né? O professor não chega e dá a matéria toda de uma vez. Ele começa com a alfabetização. Ninguém chega no jardim de infância, né? No ensino, na educação infantil, e já começa a ver, por exemplo, operações em álgebra, né? Não começa a ver a álgebra na matemática, e nem começa a ver análise sintática, não tem como. Então a mesma coisa acontece na vida espiritual, mas Jesus é luz, né? Tudo que ele faz é verdadeiro, é dentro da justiça, é bem claro, né? E aí ele deixa uma condição aqui. Você quer ser cristão, você quer andar com Cristo, você anda com Cristo, tem uma condição aqui, olha só. Se dissermos no versículo 6, né? E depois dele dizer que Deus é luz e não há nele trevas algumas, ele diz o seguinte, João: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E que trevas é essa? Que escuridão é essa? Né? Quando a gente pensa em treva, a gente pensa em quê? Em coisas do mal. Toda vez que você pensa em treva, pensa em escuridão, pensa, né, coisas obscuras, né, aquilo que traz medo, aquilo que está em oculto, ocultismo. Era isso mesmo. Se a pessoa diz que é de Deus, mas se ela negocia com outros deuses, outras criaturas obscuras,
Não, que não sejam aquele que se manifesta ao homem, aquele que é a claridade, aquele que é a luz, aquele que é o Criador, aquele que é limpo, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, aquele que gosta, né, das coisas puras, né? Mas existe também um outro lado, existe também um outro lado espiritual, que é aquele lado obscuro, que gosta da maldade, que anda escondida, que tem uma intenção por trás, que fala uma coisa, mas a verdade está escondida, é outra, não é? É esse tipo de treva mesmo que João está se referindo. Como uma pessoa pode andar com Cristo, mas ela anda na falsidade, não é? Ela diz que ama, mas ela está por trás armando ciladas, não é? Ela diz que ela anda com Deus, mas ela está roubando o seu próximo. Ela diz que anda com Deus, mas ela está desejando mal ao seu próximo, está fazendo coisas para que o seu próximo sofra. Então, somos mentirosos se fazemos isso. Ele deixou bem claro aqui. Mentimos. Se a pessoa diz que é de Deus e que anda com Cristo, mas a maldade está no seu caminho, não é? O manipular ou também o planejar maldade está no seu caminho, ele é mentiroso. Ele é mentiroso, né? Se ele sente prazer em ver o mal, em ver o sofrimento, ele é mentiroso. Porque isso aqui, para Deus, isso se chama trevas. Versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Outra coisa, né? Às vezes as pessoas, porque elas se acham muito justas e dizem, não, eu não tenho pecado, eu não preciso de arrependimento, então eu tô bem diante de Deus. Isso também é outro equívoco, né? Existem dois extremos, aquela pessoa que, não, eu quero as trevas mesmo, eu vou andar, e aquela outra pessoa que faz coisas boas, né, e deve fazer mesmo, se acha bom demais e também acha que não precisa de perdão, então tem que se arrepender e tá tudo bem com Deus. Eu não preciso pedir perdão para Deus, eu nem preciso estar conversando com Ele, basta eu fazer o que é certo. O que é certo é obrigação, ponto. Não é passagem para a eternidade com Deus. Já tá, eu tenho que fazer o que é certo, sim ou sim, porque Deus é justo, Ele me criou para isso. Se eu ando na maldade, aí sim é que eu tô fora do caminho que foi preparado para mim. Mas o que acontece? Nós erramos, nós somos humanos, nós nos equivocamos, então todos nós pecamos, querendo ou não. Então a gente tem o extremo daquele que quer viver no pecado, que é o ímpio, a impiedade, que ele anda nas trevas e que ele não pode estar com Deus, aí trevas e não andam junto com a luz. E nós temos aqueles que, né, acham que porque fazem aquilo que é considerado certo, ele é tão bom assim, é tão santo assim, ele não tem pecado. Mas quando ele diz que não tem pecado, ele já está pecando, está mentindo, porque o único que não conheceu o pecado neste mundo foi Cristo, o Filho de Deus. Todos nós, senão, né? Jesus seria mentiroso? Ele deixou bem claro que todos nós pecamos, que nós precisamos, ele veio para isso, para nos perdoar. Que nós temos uma natureza com tendência ao desvio da vontade de Deus. Então, qual é o equilíbrio disso tudo que João está querendo dizer? Para que a gente possa andar na luz, na verdade. Então, a verdade é, nós, né, temos que confessar, versículo 9, os nossos pecados. E se a gente entender que a gente precisa da misericórdia dele, e se a gente entender que ele é fiel para nos perdoar, então ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Todos os pecados que são, claro, né, que aquele que está com Jesus, que quer a verdade, o pecado para ele é um erro de percurso. Não é porque ele tenha prazer em andar na maldade, mas a gente falha, sem querer a gente falha. De repente a gente daí tá cometendo uma injustiça sem querer, tá pensando alguma coisa errada, a gente vê que se enganou, né, sem querer. Mas Jesus, ele diz que ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, estamos sendo mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então aí está a segunda parte, né, da divisão aqui do capítulo 1, né, de João, que é a introdução aí para a sua epístola, da epístola de João, né? Então primeiro é a encarnação de Jesus, depois segundo, Deus é luz.
E aí a gente vai para a terceira divisão, que é a divisão 3, né? Quem anda com Deus, anda na luz e ama o próximo. Capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. E aí vem João aí corroborando o que ele já tinha falado ali, né? No outro, acima, né? No contexto ali, né? Que ó, Jesus é o nosso advogado. Pecou, você errou, não está perdido não. Se arrepende, pede perdão, quem é teu advogado? Ainda que os teus acusadores, né? Você tem aí milhões de acusadores que te colocam no banco de réu. Se Jesus é o teu advogado, acabou. O Pai é o teu juiz. E o teu Pai, que é o teu juiz, te conhece por dentro. Deus não é injusto. Se ele está vendo que tem um verdadeiro arrependimento, Jesus é o advogado que vai te liberar o perdão. O problema é quando não tem o verdadeiro arrependimento, porque Deus vê por dentro. Aqui no mundo as injustiças acontecem porque os juízes e os advogados são humanos. Muitas vezes defendem alguém que não conhecem por dentro. Então está defendendo alguém errado. Ou acusam alguém, né, condenam, que na verdade não teve a intenção de cometer aquele crime. Precisa pagar por ele, e às vezes a pena é até maior. E para outros que tiveram atenção, a pena é até menor. Só que Deus não, é o justo juiz. E Jesus é o advogado que conhece o ser humano por dentro. Então, para ele, a balança não é enganosa. A balança da justiça de Deus, ela é corretíssima. Então, o que tem que fazer aquele que pecou? Chegar diante de Deus e abrir o coração. Não adianta tentar passar pano quente diante de Deus. Senhor, olha, eu não queria ter feito isso e tal. E achar que vai enganar Deus. É melhor chegar e falar, ó, fui errado mesmo, eu fiz isso, mas olha, tem uma coisa, eu quero fazer tua vontade. Tira de dentro de mim a maldade que está tentando me usar. É esse tipo de coração que Deus procura. Não é aquele que se acha, o arrogante que se acha perfeito demais, e nem aquele que não quer mudar e que acha que eu sou mal e vou continuar mal. Mas é aquele que reconhece que a maldade pode ter brotado dentro de si, mas que Deus, ele é poderoso para limpá-lo, mas que confessa que realmente ele precisa da misericórdia de Deus. Esse é o pecador que vai ser perdoado, esse que vai alcançar a misericórdia, porque Jesus morreu por ele, por esses que querem o seu perdão, e pelo mundo inteiro. Só que o mundo inteiro, nem sempre o mundo todo vai querer o perdão. E aí é com Deus, né? É entre a pessoa e Deus. Bom, continuando. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aí a gente vem a questão, né, do guardar os mandamentos. Primeiro, pedir o perdão, né? Aquele que quer andar com Deus tem que estar na luz, pedir perdão. Tá na luz, está na verdade. Então os pecados vêm à tona. Pecado veio à tona, reconheceu que é pecador, pede perdão e tenta fazer a vontade de Deus. E se não consegue, porque é carne, pede ao Espírito Santo para lhe guiar. E agora, o que acontece? Parou por aí? Não. Aí acontece o seguinte, conhecer e guardar os mandamentos. Guardar no sentido, não é botar na bolsa, levei a Bíblia dentro da bolsa, guardei, eu tenho na minha casa. Eu sei de cor, eu sei todos os mandamentos, olha, eu sei do 1º ao 10º, na sequência. Não é esse tipo de guardar, né? Esse tipo de guardar é ter boa memória, não quer dizer que a pessoa realmente esteja com vontade de praticar. Quando fala guardar, é no sentido de aplicar a sua vida, guardá-lo no sentido de pôr em prática. Né? Então, botar em prática os mandamentos. Aquele que, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que está nele. Mas como é que é guardar esse mandamento, né? Que ele diz o seguinte: quando você guarda o mandamento, é o seguinte, você é aperfeiçoado no amor. Qual é o mandamento que Jesus deixou? Que ele representa todos os outros. Ama teu próximo, amor. Então aí que você vai ver que a pessoa realmente está nos mandamentos aqui, ó. Nisto sabemos que estamos nele, não é? Aperfeiçoado no amor de Deus. Porque aquele que ama a Deus e que ama o próximo, ele não vai viver quebrando o mandamento porque tem vontade, fica feliz de caluniar,
fica feliz de desejar o que é do próximo, ele fica feliz em desonrar as pessoas, desonrar pai e mãe, ele fica feliz em matar, ele fica feliz em roubar, não. Então isso não é amor. O amor é o quê? O amor, ele quer o bem. O amor está ligado ao bem, né? Ao querer o bem das pessoas. Então uma coisa está ligada à outra. E aí vem o versículo 6 que diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar nele, assim como ele andou. Você não pode dizer que eu estou em Cristo se eu ando diferente de Cristo. Como é que duas pessoas podem andar juntas se elas estão brigando o tempo todo? Se eu quero o que é contrário àquilo que Cristo quer, como é que Cristo pode andar comigo? Tá entendendo? Se eu digo que eu estou em Jesus, o que eu vou fazer? Eu permaneço nele, eu continuo andando com ele, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou andar como ele andou. Eu vou andar no seu espaço, eu vou seguir o seu espaço, vou seguir o seu exemplo. Eu não posso estar fazendo aquilo que é o contrário do que ele ensinou ou do que ele viveu. Então as coisas aqui que João escreve aqui são bem práticas, né? São bem claras. E uma coisa interessante aqui, que ele fala muito sobre permanecer. Se você for ver a palavra permanecer, a gente vai ver várias vezes aqui na escritura, permanecer, permanecer. Ele usa essa palavra cerca de 22 a 24 vezes, o verbo permanecer. Permanecer nele, você deve permanecer. Por que ele fala tanto sobre permanecer, né? E não só na epístola, como também no evangelho. Se você for ver, João, ele gosta muito dessa palavra permanecer. E ele foi o discípulo que foi usado por Deus para escrever justamente as cartas e o evangelho que mostra como permanecer em Deus. É isso que ele está falando aqui para uma igreja que já conhecia a palavra. Ele está falando aqui para cristãos que estão sendo bombardeados com heresias. Por isso que é o permanecer, porque muitos estavam se desviando. Veio Jesus, pregou o evangelho. Aí vieram os outros apóstolos ensinando, né, como Jesus mandou. Aí chega aqui uma parte, uma certa altura, que a igreja estava ali já recebendo Cristo, já lutando pela sua fé, muitos morrendo por Cristo. E aí quando Satanás vê que não está dando certo essa coisa de jogar as feras, da perseguição, né, a perseguição aos cristãos no sentido de levá-los à morte, peraí, vamos usar outra estratégia, porque essa aí tá pior, porque eles vão eles são jogados nas arenas e aí que eles são salvos mesmo, porque eles morrem cantando e louvando, eles morrem entregando a vida para Cristo, estou perdendo. Aí ele pega outra estratégia, eu vou bombardear lá dentro, eu vou bombardear a mente deles. Acabou esse negócio de ameaçar a vida, eles não temem a morte, que acham que vão para uma outra, né, outra vida, sabem que vão ser salvos na eternidade, então vamos bombardear de outra forma, internamente. E aí João é levantado para trabalhar nessa questão. Por isso que eu permanecer, não sair daquilo que Jesus ensinou, permanecer nele. E ele bate tanto nessa tecla no seu evangelho, permanecer. Aí ele chega aqui e repete, você vai frisar comigo, toda vez que aparecer a palavra permanecer aí, se você puder, dá um risquinho lápis aí, permanecer. A gente vai ver muitas vezes esse termo aqui durante toda a epístola. E aí ele fala, né, no versículo 7, a gente tem aí mais uma divisão aí, versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, desde o qual do princípio tiveste, que é o mandamento que ouvistes, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, a gente já sabe. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ele começa a usar figuras de linguagem aí para a gente entender, né? E ele dá um exemplo. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque a todo momento a gente é levado realmente a se irritar com certas atitudes de pessoas no mundo, com certas injustiças, com maldade. Isso não está errado. Se você tem o espírito da justiça, se você tem Deus, você sabe o que é certo, você não pode se conformar com uma coisa errada que você está vendo. Só que, né, não só ao teu irmão, mas ao próximo em geral, e ao teu irmão também, porque muitas vezes o irmão vai falhar. A gente tem que tomar muito cuidado com a ira que se torna numa raiz de amargura e que pode virar um ódio. E aí é muito complicado. Sabe por que João está falando isso?
que existiam pessoas que estavam saindo de dentro da igreja naquela época, né? E a gente já viu aqui, já falou sobre isso. Até diácono, um dos diáconos, segundo a tradição, era um dos diáconos, do Nicolau, ele sai da igreja. É um homem que conhecia a verdade, que andou com os irmãos e que decepcionou tanta gente, que muitas vezes, mesmo com o amor de Cristo, a pessoa, né, tanta decepção com uma pessoa, ela acaba, né, criando ali uma rejeição tão grande daquela pessoa. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com a linha tênue, né? Que vai da ira, né, da não conformar e do ódio. Porque tem gente que se faz odiar, a gente tem que ser sincero. Há pessoas no mundo que se fazem odiar. Faz tanta maldade que às vezes você não pode ficar, né? Às vezes você tem sentimento, todos têm sentimentos. Você vê uma pessoa, por exemplo, que mata uma criança, quem é que não vai ficar revoltado com isso? Um pai que violou seu filho. Vem e isso tá bom, a gente não tem que se conformar não, mas existe às vezes uma ira tão grande com isso que as pessoas às vezes querem destruir. Não, eu deixo esse desgraçado, e a gente se vê nessa posição. Às vezes eu vejo, às vezes eu fico com vontade de nem ver mais no noticiário, porque é tanta maldade que você começa a levantar sentimentos em você que você não queria estar sentindo ali, que você não pode estar sentindo, que você tem que dar vazão ao Espírito Santo e ao amor. Mas é tanta injustiça que você acaba ficando tão revoltado que às vezes você acaba até amaldiçoando, né, levando até a querer odiar as pessoas. Cuidado, a gente tem que pisar no freio nessa hora. Pisar no freio. Porque Deus, ele é amor, Deus é justiça. Mas nem por isso Deus odeia. Ele odeia o pecado, mas ele nem odeia as pessoas, né? Ele tem essa condição, né, de tanto amor que ele é. Claro que a justiça dele pesa, e ele não exerce a justiça e destrói ninguém por ódio, e sim porque a santidade dele, né, faz com que a pessoa, ela mesma busque, né, na hora que ela é julgada pelas leis naturais, ela mesma busca a sua destruição, e ela cai então no juízo, e ela mesma, né, é destruída pela sua maldade. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso fica bem claro. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar com o coração tão endurecido e começar a dar vazão ao ódio. Eu vejo tanta maldade, sei que... porque esse mundo... A gente fica muito triste com certas coisas. E por isso João fala aqui, olha, não dá. Se a gente está em Cristo, a gente não pode estar com ódio. A gente não pode andar nas trevas, porque ódio vem das trevas, né? Cuidado. E aí a gente vai terminando essa parte, né, que eu vou deixar aqui, no versículo 12. Aí por isso que vem João aqui dizendo como que a gente consegue equilibrar isso aí, versículo 12 em diante. Filhinhos, olha que carinhoso que era João, né? É bem típico dele. João é um tipo que ele é intenso. Ele é intenso em tudo. Mas ele é intenso também no amor. Ele é intenso, ele foi até intenso uma vez que Jesus passou por certa cidade e aquelas pessoas se converteram. Senhor, manda um raio aí, destrói. Ele era intenso em tudo, até no seu senso de crítico, no seu senso de justiça, e até mesmo na sua raiva, e também no amor, né? E aqui olha como ele trata, né, com amor intenso aqueles que são os filhos de Deus, né, os seus irmãos, entre os filhinhos. É na epístola dele que a gente vê esse termo, né? Um apóstolo se referindo assim aos cristãos, seus irmãos em Cristo. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E esses filhinhos que ele está falando são aqueles mais jovens. Em algumas versões ele fala, né, jovens. E a gente vai ver ele aqui falando abaixo. Pais, eu vos escrevo. Esses filhinhos são os mais jovens, tanto em idade, mas também a gente pode ter uma outra interpretação, aqueles que são mais jovens no conhecimento da palavra. Pode ter até uma idade avançada, mas que estão ainda no leite da palavra, né? Aqueles que estão ainda caminhando nos primeiros passos da fé. E quem são os pais? Os pais seriam aqueles que já estão mais amadurecidos, que têm mais um conhecimento profundo da palavra. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, aí ele vem, olha os jovens aí. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, olha lá aquela questão, né, do equilíbrio lá, né, de não deixar o ódio tomar conta. Você já venceu o maligno. Mas eu não posso dominar meu ímpeto de raiva. Você venceu o maligno. O mal está debaixo do seu pé.
Deus te deu condições. Ah, eu não tenho condições. Mas Deus está dizendo aqui, deu condições, já venceu. Jesus já venceu por você e Ele te deu a vitória. Filhinhos eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus, mais uma vez o verbo permanecer. Permanece, ele gosta muito desse termo, permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Então a gente vê aqui, ele se referindo, né, que a vitória é para todos os cristãos. Tanto os jovens, que podem ser os jovens tanto em idade, como também os jovens, porque são os que estão iniciando na palavra, estão iniciando no entendimento. Ah, mas eu não entendo ainda, eu sou muito jovem de idade. Não, você não tem desculpa para isso. Jesus, o Espírito Santo é o mesmo, que está sobre você ou que está sobre o mais velho. Ah, mas eu comecei os meus primeiros passos em Cristo agora. O Espírito Santo está sobre você e te dá condições de vencer o maligno. Ah, mas eu já estou há muito tempo, né, no Evangelho, entendeu? Então eu já nem preciso mais aprender nada, eu já estou meio cansado. Você já venceu o maligno e você tem condições sim. Porque Deus te dá o mesmo Espírito de sabedoria que está no jovem, está em você. Ah, mas eu já estou mais avançadinho de idade, eu já sou um pai, o Espírito Santo de Deus está sobre você, já venceu o maligno. Ele está falando para todos. Ele quer dizer o seguinte, que a palavra é para todos, a força é para todos, né? O jovem acha que é impossível ele vencer porque ele é fraco, né? O mais velho acha impossível vencer porque ele já passou do tempo de lutar, né? E nada disso é desculpa. Já venceram em Cristo. Em Cristo, permaneça em Cristo, você já venceu o maligno. Não se estribe no seu próprio entendimento, ou seja, paz, aquele que já entende muito, aquele que se acha que está já em outro nível, não vai se estribar no seu próprio entendimento, porque nós não sabemos tudo. A gente sempre precisa conhecer mais e se aperfeiçoar mais em Cristo. Permanecer, né? Permaneça em querer aprender mais dele. Permaneça em querer conhecê-lo mais. Mais de Deus. Bom, então a gente termina essa parte aí, no versículo 14, onde aqui João ele fala para todo o público, para todos da igreja, né? Do mais velho ao mais novo, e do mais experiente ao mais inexperiente em Cristo. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o mundo. A gente fala muito do mundo, né? Não ameis o mundo. Mas é possível você sair do mundo? Tem como a gente viver? Aí a gente fala a questão até do gnosticismo que bombardeava a igreja. A gente tem que viver, tem que ser arrebatado em espírito para poder estar em conexão com Deus, porque o mundo vai já no maligno, então a gente tem que sair do mundo espiritualmente. Jesus falou, né, que nós estamos no mundo, mas não somos dele. E já vencemos, e Jesus usa João para falar que nós já vencemos o mundo. E semana que vem a gente fala um pouquinho de como vencer, né? E o que é esse mundo aí? Que mundo é esse que a gente não pode permanecer nele? Mas qual é o mundo que a gente tem que permanecer nele também? Mas não está simplesmente vivendo só em função dele, né? Existem alguns termos de mundo que Deus usa, que Jesus usa na sua palavra. A gente vai ver qual tipo de mundo e como é que isso funciona para nós, né? Eu agradeço aí a Deus pela oportunidade desse estudo. A gente continua na semana que vem analisando essa epístola tão profunda. Vou chamar agora a obreira Elizabeth, que vai trazer um estudo bíblico maravilhoso também, dando a continuação desse culto. E se você quiser ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo. Até o próximo vídeo.